Foi ao ar no último domingo a íntegra da entrevista do presidente Lula na emissora Rede TV, mediada pelos senadores Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Entre respostas sobre legado para este terceiro mandato, ameaças ao Brasil após o retorno de Donald Trump à Casa Branca, Lula sobretudo endereçou um recado duro aos agentes do mercado financeiro por pressionarem o governo a realizar corte de gastos com políticas públicas. Leila fez a pergunta. Falando um pouco de mercado financeiro, tem uma pressão do mercado, né, e até do próprio Congresso, com relação a corte de gastos. E eu sei que essa semana você teve uma reunião com a Haddad, com o Ministério, para apresentar um pacote. Existe essa expectativa mesmo? Vai ser apresentado esse pacote? Só pode adiantar alguma coisa? Na resposta, Lula não poupou nas críticas. Eu estou num processo de discussão muito, muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Veja, obviamente que eu disse isso no meu primeiro mandato, a gente só pode gastar aquilo que a gente produz, aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente tem capacidade de arrecadar. Mas se o governo tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, pode fazer essa dívida, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é a seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo. Claro. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vamos aceitar. Ou seja, foi aprovado no Congresso. Foi aprovado no Congresso esses dias um negócio muito generoso em que a gente fez desoneração de 29 bilhões para os empresários mais ricos desse país. Esses empresários vão abrir mão da desoneração para que a gente possa ter uma coisa mais importante na economia brasileira, com mais arrecadação e sobrando mais dinheiro para a gente fazer mais coisa nesse país. Porque essa é a conversa que a gente tem que fazer, a discussão muito séria, sabe, de que é uma responsabilidade do Poder Executivo, é uma responsabilidade do Poder Judiciário. Eu quero saber se também estão dispostos a fazer gasto, sabe, naquilo que é excessivo. Eu quero saber se o Congresso está disposto também a fazer um corte nos gastos, porque aí fica uma parceria e uma cumplicidade para o bem, para que todo mundo faça o sacrifício necessário para a gente colocar a economia em ordem. Porque se essas pessoas tivessem essa vontade de que o orçamento seja correto, sabe, no governo anterior, a gente não tinha a situação que a gente herdou. As pessoas se esquecem que quando eu assumi a presidência, nós tivemos que fazer uma PEC de transição que colocou quase 170 bilhões para a gente poder governar 2023 e, inclusive, pagar a dívida do outro governo. Inclusive, terminar o governo dele. Ora, as pessoas se esqueceram de que nesse país foi gasto quase 300 bilhões de reais para que ele se mantivesse no poder ou para que a gente não ganhasse as eleições. Então, esse país se esquece que a gente não tem Ministério da Cultura, Ministério do Indígena, Ministério da Igualdade Racial e que nós estamos reconstruindo isso porque nós achamos que é necessário que a sociedade brasileira tenha representatividade, sabe, na totalidade e naquilo que é, sabe, na elaboração das políticas públicas. Não, não apenas para ajudar, mas como o Brasil é um país muito plural, sabe, é preciso que a sociedade esteja representada no governo. Então, eu tenho certeza, Lena, tenho certeza com uma fé que eu tenho em Deus, que a gente vai consertar esse país. Eu tenho certeza. Tem uma coisa que eu durmo tranquilo, porque o Caju, eu sou um cara que eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque um cidadão que nasceu em Caetés, em 1945, numa pobreza desgraçada e não morreu de fome até 5 anos de idade, já foi um ato de generosidade de Deus para comigo. Depois, um cidadão
que não tem um diploma universitário, que tem apenas um curso médico, ser eleito presidente da República pela terceira vez, é outro ato de generosidade de Deus. Então, eu não sei o que, é que vai acontecer no futuro, porque eu não consigo adivinhar. O que eu sei é que meu mandato vence dia 31 de dezembro. Não, agora vai vencer dia 5 de janeiro. Sabe? Eu quero deixar esse país pronto. Eu quero deixar esse país com o povo comendo mais, com o povo estudando mais, com o povo vivendo mais feliz, com o povo mais otimista, sabe? Com mais segurança pública. É por isso que eu fiz a reunião com os governadores, para a gente discutir qual é a responsabilidade de cada ente federado para cuidar da segurança pública. Eu quero saber aonde é que o governo federal pode entrar para ajudar os governadores, porque, na verdade, quem cuida da polícia é o governador, da Polícia Militar, da Polícia Civil. E a gente só pode entrar quando eles requisitam. Então, o que nós queremos é fazer uma PEC discutida com os governadores. O governo federal não quer se intrometer nos estados, o que a gente quer compartilhar com os estados responsabilidade para fazer com que a sociedade brasileira possa viver mais tranquila na periferia e no centro, que não haja tanto roubo de telefone celular, que não haja feminicídio, que não haja violência contra os pobres, que não haja, sabe, esse excesso de morte das pessoas pobres da periferia, sabe, na maioria negra. Esse país tranquilo é que eu quero deixar. E é por isso que nós estamos tentando compartilhar. Nunca antes na história do país, o presidente da República toma uma decisão chamando os governadores para participar. É a terceira reunião que eu faço com os governadores, quando a gente acaba de ter um presidente que não conversava com os governadores. Ia aos estados e nem falava com os governadores. Eu todo ato que eu vou ao Cajuru, pode ser o meu pior adversário. Ele é convidado para participar. E se for, será tratado com respeito e com fidalguia, porque é isso que eu aprendi com a dona Lindu. Após a deixa, Cajuru entra em pautas mais ácidas. Presidente, o senhor fala um pouco do que recebeu. Então, essa pergunta, Leila, eu acho que ela é inevitável. De toda a herança que você recebeu, qual foi a que te mais aborreceu e a que mais te deu entusiasmo para ter esse otimismo de corrigi-la? E Lula buscou estabelecer suas diretrizes. Primeiro, a coisa mais desagradável que eu encontrei no país é que nós encontramos uma sociedade mais desestruturada do ponto de vista da organização. Ou seja, a sociedade brasileira ela sempre teve divergência política, sempre teve divergência ideológica, mas ela nunca teve o ódio estabelecido na sociedade. Nunca teve. Ou seja, eu lembro que a gente fazia campanha política em São Paulo, em qualquer outro estado, você terminava um comício, você encontrava com o adversário, cumprimentava, se abraçava, tomava cerveja, ou seja, o cara era meu adversário, mas não era meu inimigo. Agora foi estabelecida a ideia do inimigo. Foi estabelecida a ideia da mentira, a prevalência da mentira, a prevalência do ódio, a prevalência do fake news é uma doença que precisa ser extirpada da sociedade brasileira, porque é muito mais fácil você contar uma mentira do que você contar a verdade. A verdade você tem que explicar, a mentira você não tem que explicar. Você pode difamar uma pessoa, sabe, no segundo, hoje, com esse mundo digitalizado, com essa, sabe, rede digital, que é uma coisa absurda. Não sei se você viu nas eleições americanas, sabe, em 2 dias, ou seja, eles publicaram 2 bilhões de fake, ou melhor, os fake news tiveram acesso de 2 bilhões de pessoas em 2 dias. Ou seja, você destrói qualquer imagem, você destrói qualquer pessoa. E eu encontrei esse mundo. Só rapidinho te interrompendo. Essa madrugada, eu estava acompanhando a eleição, tudo tal, entra no TikTok, vem um plantão do Jornal Nacional, a Renata Vasconcelos dando notícia, luto no Palácio do Planalto, onde estamos aqui agora. O presidente Lula acaba de morrer. Falei, gente, que ponto que nós chegamos? Eu já vi entrevista minha e um picareta qualquer dizendo, não é ele, esse aí é falso, ele já morreu. Esse tipo de imbecilidade. O que acontece de concreto, sabe, é que uma das coisas que eu prometi a mim mesmo era tentar restabelecer a normalidade nesse país. A normalidade na relação com o Congresso Nacional,
a normalidade na relação com o Poder Judiciário e definir claramente as coisas. Qual é o papel do Poder Judiciário? É fazer, sabe, o cumprimento da nossa Constituição e julgar os processos que a sociedade quiser. Qual é o problema do Legislativo? É legislar, é fazer as leis que a gente precisa fazer nesse país, e o nosso papel é executar, sabe, a economia brasileira. Se cada um cumprir com a sua responsabilidade, esse país volta à normalidade, volta tranquilamente a viver num clima de paz. Sabe, não precisa pai parar de falar com o filho, não precisa tio parar de falar com o sobrinho. Ou seja, esse mundo do ódio, essa coisa nervosa, essa coisa, sabe, eu diria até nojenta na política, porque o cara que estimula o ódio, o cara que estimula a mentira, ele não deve viver bem com a consciência dele. Eu acho que quando ele deita a cabeça no travesseiro à noite, sabe, é muito triste ele saber que não vai dormir direito porque mentiu o dia inteiro, porque fez provocação o dia inteiro, porque falou mentira o tempo inteiro. Então eu quero fazer com que esse país volte à normalidade. Sabe, eu não tenho, veja, eu não converso com as pessoas perguntando que partido a pessoa é. Eu trato todo mundo com muita dignidade e com muito respeito, porque isso é uma coisa que você não aprende na universidade, você aprende no berço. Foi a minha mãe que me ensinou a ser educado, foi a minha mãe que me ensinou a ser respeitador, e foi a minha mãe que me ensinou a dizer o seguinte: eu gosto de respeitar, mas eu gosto de ser respeitado também. Eu gosto de ouvir, mas eu gosto de falar. E todo mundo tem o direito de ser o que quiser ser. Ninguém. Eu gosto de você, Leila, como você é. Claro. Eu não quero te mudar. Eu gosto de você, Cajuru, como você é. Eu não quero te mudar. Eu não quero que você seja igual a mim. Eu quero que você seja você. O que eu preciso aprender é ter tolerância para aprender a conviver com os contrários. Viver com uma coisa antagônica, viver com uma coisa que pensa diferente. Mas esse é o charme da democracia. Esse é o charme da democracia, ou seja, é duas pessoas antagônicas conversarem, estabelecerem regras e viverem bem, cada um cuidando daquilo que acredita, sabendo que o seu limite para respeitar a democracia é não adentrar ao direito dos outros. Ou seja, nós temos barreira, sabe, no cumprimento do processo democrático. Eu respeito muito isso, Cajuru. Eu respeito muito isso porque eu acho que é isso que faz com que a gente viva bem. É isso que faz com que a gente possa deitar toda noite e, sabe, dormir o sono dos justos. Presidente, só aproveitar essa deixa que você está falando sobre redes sociais, né? Redes sociais, fake news. Como é que o senhor lida com esse tipo de comunicação hoje, né? Porque a gente sabe que tem as fake news, tem vários memes também. Como é que é para um presidente nesse momento em que a maior crítica vem em redes social, a gente vê as brigas, geralmente, que acontecem, os debates em redes sociais. Como é que o senhor lida com essa nova forma de se comunicar com o seu eleitor? Olha, primeiro, você é muito generosa em tratar isso como rede social. Pois é. É melhor, a gente sofre bastante. É melhor a gente tratar como rede digital, que tem uma parte que é social e tem uma parte que é canalice o tempo inteiro. É muito desagradável você ver que muitas vezes prevalece essa quantidade de ensinamento para você ser ruim e não para você ser bom. Bem, eu acho que essa revolução digital que o mundo vive, que era uma coisa que deveria ser muito benéfica para a humanidade, muito construtiva, ela foi utilizada uma parte da maldade. Eu fico triste. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não uso celular. Nós sabemos. E por precaução. Veja, primeiro que eu não tenho interesse de saber de tudo todo dia. A minha cabeça não consegue processar mais notícia do que ela foi preparada para processar. Então, eu quero saber das coisas que interessam ao Brasil. Eu tenho muitos assessores, eu converso com eles me passam as informações. Da Lenita, eu tenho a Janja, que vive na internet o dia inteiro também, me passa as coisas boas. E eu não quero saber de coisa ruim. Não quero saber de coisa ruim. Eu quero saber daquilo que eu posso mudar, daquilo que eu posso interferir para ajudar as pessoas. Eu não quero saber de notícia que não me interessa. Ah, aconteceu na Malásia, tal coisa. E daí? Aconteceu na Malásia, tudo bem, que eu quero saber. Aconteceu não sei aonde, um cachorro mordeu não sei quem, tudo bem, o cachorro mordeu não sei quem, vamos tratar do ferido e vamos punir o dono do cachorro. Mas eu não perco tempo com notícias inúteis. Não perco tempo.
Eu fico com pena das pessoas que passam o dia inteiro no celular. Você está conversando com uma pessoa e o cara está do teu lado com o celular, ou seja, ele não está presente. Uma vez eu fui numa reunião do PT e eu descobri a Gleice falando e 26 pessoas com o celular na mão. Nossa. Esses caras não estavam na reunião, eles estavam em qualquer parte do mundo, menos na reunião. No meu gabinete não entra celular. Não entra celular. Sabe? Porque o cara que vai conversar comigo, ele vai conversar comigo. A gente não sabe se a pessoa está gravando, a gente não sabe se a pessoa está filmando. Ou seja, então, eu quero que tenha um mínimo de bom comportamento nessa área. Lá pelas tantas, o presidente dá sua opinião sobre Donald Trump. Presidente Lula, o que de pior pode acontecer com o Brasil com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos na presidência? Olha, eu não vou pensar o que pode acontecer de pior com a eleição de um presidente de um outro país. Eu não conheço pessoalmente o Trump. Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ler matéria dele, de ver ele na televisão, mas eu espero que a convivência seja a convivência civilizada que eu já tive com o Bush, que era do Partido Republicano, que eu já tive com o Obama, que eu já tive com o Biden. Essa é a relação que eu quero estabelecer, uma relação entre dois chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem interesses próprios nacionais. E eu espero que o Trump, veja, primeiro eu respeito muito as pessoas que são eleitas com o resultado democrático. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ponto. Portanto, eu respeito escolha do povo. O fato dele ter sido eleito pelo povo americano. Eu espero que ele tenha a preocupação de trabalhar para que o mundo tenha paz. Eu espero que ele trabalhe para melhorar a vida do povo americano, que foi para isso que ele foi eleito, foi para isso que ele foi candidato. Eu espero que a relação com o Brasil seja uma relação civilizada. Quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, se marca, sabe? Eu espero que seja essa relação. Que eu já tive, porque quando eu ganhei as eleições de 2003, muita gente dizia, vai ser muito difícil conviver com o Bush. Eu tive uma belíssima relação com o Bush, mas uma belíssima relação com o Bush. E eu vou tratar o Trump como presidente dos Estados Unidos, como eu quero que ele me trate como presidente do Brasil. Ora, se eu tenho que respeitar o presidente dos americanos, que foi eleito pelo povo americano, não cabe a mim gostar ou não. Cabe a mim entender que o povo americano é soberano para eleger o seu presidente da República e ele tem que respeitar que o povo brasileiro foi soberano para me eleger. É assim que eu penso que a gente vai, sabe, estabelecer uma relação civilizada, sabe, uma relação de paz. Até um grande parceiro, convencional. E nós temos uma relação histórica com os Estados Unidos, nós temos uma relação histórica e que nós queremos manter. Os Estados Unidos é um parceiro privilegiado nosso. Isso não impede que a gente faça bons acordos com a Europa, isso não impede que a gente faça bons acordos com a China, isso não impede que a gente faça bons acordos no Mercosul. Sabe? Eu acho que a minha relação será essa relação, a relação de um presidente com outro presidente, dentro das normas estabelecidas pelo bom senso da democracia. Por fim, o presidente é transparente sobre seus objetivos e compromissos pessoais em relação ao seu terceiro mandato. Eu vivo o melhor momento da minha passagem pelo planeta Terra. Com 79 anos de idade, eu digo para todo mundo que eu me sinto ser humano completo. Por que completo? Primeiro porque eu sou um cara que estou apaixonado pela minha Janja. E eu não imaginava que aos 79 anos a gente pudesse se apaixonar, gostar de alguém de verdade e viver bem com aquela pessoa. Sabe? Então eu só penso em coisa boa. Segundo, eu, quando votei para presidir esse país pela terceira vez, eu votei com uma convicção, com a certeza que eu ia consertar o Brasil outra vez. Da mesma forma que eu consertei em 2023, em 2003 eu quero consertar em 2023. Porque esse país estava abandonado, esse país estava largado, esse país não tinha política cultural, não tinha política para indígena, não tinha política para o movimento sindical, não tinha política para o negro, não tinha política de cultura. A cultura, que é uma coisa extraordinária em qualquer parte do mundo, simplesmente acabaram com o Ministério da Cultura. Então eu votei, e além disso eu votei para fazer a economia crescer. E eu te conto uma história que aconteceu comigo em Hiroshima, em janeiro de 2023, eu presidente da República, estava lá e encontrei com a presidenta do FMI
E ela falou, porque a economia do Brasil vai crescer 0,8%, não sei das quantas. Eu falei, diretora, eu acho que a senhora não conhece o Brasil. E a senhora parece que faz questão de não conhecer o que nós fazemos no Brasil. Eu não entro para governar um país para fazer a economia crescer. Eu entro para fazer ela crescer. E por que eu entro para fazer ela crescer? É porque somente o crescimento econômico, com a distribuição correta do resultado do crescimento, é que faz com que o país possa dar certo. Ao mesmo tempo, eu estou convencido que nós estamos vivendo hoje o melhor momento da geração de emprego nesse país. Estamos com 6,4% de desemprego, que é um padrão extraordinário. Próximo do recorde, inclusive. Próximo de você ter o emprego, sabe? Ou seja, desemprego zero. Segunda coisa, nós temos a ideia de que com esse emprego formal, a gente precisa cuidar do emprego informal, ou seja, nós temos que cuidar dos chamados pequenos e médios empreendedores individuais, que são as pessoas que não querem estar dentro de uma fábrica, são as pessoas que não querem estar dentro de uma loja, são as pessoas que não querem ter um chefe, as pessoas que querem trabalhar por conta própria, as pessoas que querem acreditar em si e querem crescer. Então nós temos que pensar também em fazer crescer a economia formal e crescer esse lado da economia, que tem milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que querem trabalhar por conta própria. E nós, então, precisamos fazer com que essas pessoas tenham todo o incentivo do governo. A terceira coisa é fazer com que o dinheiro circule. Sabe o que acontece? Se a economia cresce 3%, esse crescimento tem que ser distribuído para todos os brasileiros. Não é ficar concentrado na mão de meia dúvida, é ficar distribuído para que todo mundo possa ter dinheiro. E a minha tese é que muito dinheiro na mão de poucos é miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza. É distribuição da riqueza. É fazer o dinheiro circular, fazer as pessoas consumirem, fazer as pessoas viajarem. Ou seja, é esse país que nós estamos construindo, e é por isso que eu digo, sabe, que as coisas vão dar certo. Eu sou muito otimista, mas muito. Você pode, se você quiser escolher no planeta Terra, de quase 8 bilhões de seres humanos, um cara otimista, vá no Palácio da Alvorada que você vai encontrar um cidadão otimista. Otimista na vida pessoal, otimista na política, otimista na economia. Eu vejo o mercado falar bobagem todo dia, sabe? Não acredito nisso não, porque eu já venci eles uma vez e vou vencer outra vez. A economia vai dar certo porque o povo está participando do crescimento desse país. Nós sabemos fazer política social para as pessoas que mais necessitam, sem esquecer aqueles que não estão abaixo, sabe, do CAD único e que precisa ser tratada pelo governo. Então, o legado que eu quero deixar para esse país é o legado da credibilidade do povo no país, é a autoestima do povo brasileiro, é o emprego, sabe, com salário justo, é o empreendedorismo ficando cada vez mais profissional, cada vez ganhando um pouco mais, e é a sociedade ter possibilidade de estar na escola, de fazer universidade, de ter um emprego melhor. É esse legado que eu quero deixar. É um legado de que o povo brasileiro recuperar a sua autoestima, viver bem, sabe, ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia, ter o direito de ir no restaurante e levar a sua família para comer pelo menos 2 vezes por mês, ter direito de comer uma carne se quiser comer uma carne, ter direito de viajar, sabe, para outro estado para conhecer o Brasil. É esse legado que eu quero deixar. Eu tenho certeza que nós vamos deixar. É só você pegar os números. Pegue todos os números, veja quantas pessoas estavam andando no avião e veja quantas pessoas estão agora. Veja quanto era o salário mínimo, veja quanto que é agora. E veja a massa salarial, que já cresceu o ano passado 11,7%, esse ano vai crescer outra vez. E você sabe que quando o salário cresce, quando o salário mínimo cresce, é dinheiro distribuído, é gente consumindo mais, é o comércio vendendo, a fábrica fabricando, o povo comprando e a economia vai em frente. É esse país que eu quero deixar. É o legado de prosperidade para 210 milhões de brasileiros e brasileiras.